Um, dois, três. Começando agora a explicação do estranho caso de Gemini Home Entertainment. Isso aconteceu há muito tempo, anos atrás. Não se sabe como, nem porquê, nem quando. Só se sabe que foi uma questão de tempo para que o mundo inteiro fosse tomado. Não foi algo súbito, foi sutil. Algo que ninguém percebeu antes que fosse tarde demais. As coisas dominaram todo ou quase todo o planeta sem que a humanidade sequer notasse que estava sendo subjugada esse tempo todo. O negócio é que o governo se viu obrigado a fazer programações de TV para que alertasse as pessoas do que estava acontecendo. Mas para que não houvesse um surto coletivo, esses alertas foram disfarçados de anúncios, dicas de segurança, jogos, dicas de brincadeiras para criança, dentre outras coisas para alertar a população de que, infelizmente, o mundo tinha sido invadido. E não uma invasão qualquer. Uma invasão que mudaria o mundo para sempre. Eles nos pegaram de surpresa, sutilmente, e atacaram sem fazer barulho. Por todos os lados. Na terra ou no mar. Do céu ou debaixo do chão. Sinceramente, acredito que a humanidade esteja perdida. E o que está nos observando bem de longe do planeta está rindo da nossa desgraça. Acho que você deve estar curioso para saber do que eu tô falando, né? Bom, você muito provavelmente já viu muitos filmes de invasão alienígena, com aquelas naves espaciais, humanoides cinzas, com olhos pretos e luzes nas pontas dos dedos. Esqueça toda essa besteira. Há muito tempo, sem porquê, nem quando, criaturas desconhecidas pela ciência simplesmente começaram a aparecer pelas áreas rurais da América do Norte. E não só essas criaturas, mas também uma nova doença que se espalhou rapidamente. Vamos por partes. As criaturas que eu tô falando, apelidamos de Wood Crawlers ou Skinwalkers, vai do seu gosto. Esses seres são parecidos com aracnídeos, só que bem maiores que uma pessoa. São caçadores natos, com uma capacidade extremamente alta de cobrir o máximo de terreno possível sem fazer um barulho sequer. Qualquer pessoa que se perca na floresta tá perdida, não somente por causa que pode estar sendo caçada por um deles, mas também porque se ela começar a pedir por socorro, ninguém que viu os anúncios da TV vai ajudar. Os Woodcrawlers rastejam por baixo do solo de casas, geralmente com grandes famílias. Essas famílias foram azaradas o suficiente para serem vistas como novas presas por eles. Mas não que eles consomem essas famílias. Humanos para esses seres não são comida, e sim uma espécie de incubadora. Eles invadem a casa das pessoas e entram nelas através da probóscide. É um apêndice que tem no topo da cabeça de alguns mamíferos. São tipo aquelas agulhas que os mosquitos têm na ponta da cabeça para sugar o sangue de outros seres. No caso dos Woodcrawlers, a probóscide serve para transformar as pessoas em pessoas falsas. Logo depois partem para a próxima casa. Fake people são pessoas mutadas pelos Woodcrawlers. O único propósito delas é unicamente enganar quem está passando por perto, geralmente com frases prontas e repetidas, na maioria das vezes pedindo ajuda. Apenas uma isca para que pessoas cheguem perto e sejam mutadas também. Assim, pouco a pouco, o mundo inteiro seria dominado. E é por isso que, se alguém realmente precisar de ajuda no meio da floresta, dificilmente será ajudado. Mas não, os Woodcrawlers não são um único problema. Tem um outro chamado Roots, raízes, que é um organismo patógeno, ou seja, que causa uma doença muito ruim. A doença das raízes profundas. Ela não é letal, mas quem é infectado com certeza queria muito que fosse, porque as fases dessa doença não são nada agradáveis, tanto para quem sofre quanto para quem está em volta. As raízes, como eu disse, são organismos que se instalam na pele, formando bulbos, e assim que formar um broto, vão chegar até os ossos e se ramificar por todo o corpo, tomando conta não só dos ossos, mas dos nervos, correntes e órgãos. Então as raízes vão decompor toda a pele, músculos e órgãos. Tudo o que vai sobrar é apenas nervos em formato humano, que de alguma forma ainda está vivo, mas que obviamente não consegue se mexer. Só os olhos se sobrar. As raízes, depois que decomporem todo o corpo, vão se espalhar para todo o ambiente ao redor. Aquela pilha de nervos eventualmente vai se transformar em uma vida vegetal bizarra, a qual chamam de Nature's Mockery, que traduzindo de maneira literal é a zombaria da natureza. Algo que lembra vagamente uma planta, com uma coloração vermelha escura, um corpo robusto com um caroço, que chegando nas extremidades vai se afinando e se transformando no que lembram ser galhos ou raízes. Eventualmente,
algo vai emergir de dentro do vegetal. O que ainda é desconhecido, mas considerando tudo o que vimos até agora, com certeza é algo grotesco e principalmente perigoso. Encostar em uma zombaria da natureza é proibido, a menos que você queira ter o mesmo destino. Só de você encostar nela, você já vai estar infectado. E os sintomas são alucinações, uma súbita paralisia muscular, desfiguração do corpo e a decomposição da pele. E muito provavelmente essas pessoas se tornam parte da zombaria da natureza. Agora você deve estar se perguntando de onde tudo isso veio, de onde essas criaturas emergiram. E isso fica muito claro quando olhamos para o espaço, para o sistema solar. Todos nós conhecemos muito bem o sistema solar: a Terra, Marte, Vênus, Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, Mercúrio e a nossa estrela, o Sol. Mas recentemente foi descoberto um novo planeta, que apareceu não se sabe quando nem porquê. Quer dizer, imaginávamos ser um planeta, mas na verdade é outra coisa. Isso é uma íris. Sim, você não ouviu errado. É uma íris de um olho. E assim como muitos planetas, esse também tem luas. E as luas parecem outras partes que compõem uma outra coisa. Aquilo que está orbitando no sistema solar é uma entidade cósmica invisível. A única parte realmente visível é a íris do seu olho. E dá para ter uma noção do tamanho dessa entidade quando o seu olho é do tamanho de um planeta. Claro que não dá para ter uma noção de como é a aparência da entidade, mas com certeza é enorme. Essa coisa dominou o planeta Netuno e o tornou a sua lente. E os anéis de Saturno são chamados de portal. E a Íris usa os dois como uma passagem para enviar os seus habitantes para outros planetas. O principal deles é a Terra. Ele fez isso de uma maneira tão sutil que não foi percebido que em pouco tempo eles já tinham se instalado em todo lugar, tanto na Terra quanto no mar. Inclusive, alguns humanos tentaram fazer o sacrifício de um urso em vez de um humano para Íris, mas isso não agradou nem um pouco, e como resultado, o urso foi mutado, se tornando uma criatura de proporções titânicas, chamado de The Ratcher, com o poder de assimilar pessoas e outros seres ao seu corpo, se tornando cada vez mais distorcido e maior. Uma sonda espacial chamada Crusader 5 foi enviada para o espaço para exploração. Só que ao tentar mostrar Netuno, ele simplesmente não estava mais lá. Ele até chegou a mostrar as luas da Íris, só que a força gravitacional dela era tão forte que puxou a sonda e a levou para dentro dela, mostrando vários túneis cavernosos de onde os Outcrawlers eram formados. E de repente corta para um homem deitado em uma cama com algo que lembra as raízes do seu lado. Logo em seguida, corta para uma espécie de torre. E então o Crusader perde a comunicação por 7 meses. Depois dos 7 meses, a comunicação retorna e mostra que o Crusader está voltando para a Terra numa velocidade assustadora para uma sonda espacial, que demora dias, semanas ou até meses para ir de um planeta ao outro, o que indica que tem alguma outra força sendo aplicada nele. Não se sabe o objetivo da Íris, mas nesse momento é aparentemente dominar todos os planetas do Sistema Solar, já dominando Netuno, e o alvo da vez é o planeta Terra.